Pessoal, boa tarde. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, né? Na sequência, o vídeo de número 9, no qual a gente ia falar um pouco de siderurgia. E hoje nós escolhemos falar de forno de reaquecimento. E antes disso, eu queria pedir a você para se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar e dar o seu parecer aí, que é muito importante para nós. Bom, falando em forno de reaquecimento, a gente tem alguns modelos aí de fornos, que pode ser um forno de empurra, pode ser um forno walk-in, pode ser um forno walk-beam. Qual que é a diferença entre eles? O primeiro que eu falei, né, que é um forno de empurra, foi um dos primeiros que surgiu. O próprio nome já se fala, né, se empurra o material dentro dele, né, que são os lingotes, que são uma matéria-prima a ser trabalhada, um tarugo de ferro, de aço comum, e ele vai entrar nesse forno para aquecer, para depois entrar na linha de produção que a gente chama de laminação, onde vai se modelar o produto final que se deseja. O walk-in também ele é uma soleira caminhante, né? Ele tem uma soleira, são 3 soleiras fixas, 3 móveis, outra hora são 4, depende do tamanho do forno. Então normalmente são 3 móveis que se movimentam para fazer o translado do material, e 3 fixas ou 4 fixas, sendo 2 laterais fixas e 2 fixas na região central. Aí se faz o processo. E o walk-beam, ele tem um processo de tubos, né? São longarinas longas, né? Todo o percurso do forno, e elas são refrigeradas internamente com água e tem suas colunas, né? E faz o mesmo movimento. Tem os skids fixos e os skids móveis. Os skids móveis são aqueles que fazem o translado. Quando ele abaixa, ele deixa a carga em cima do fixo. Quando ele levanta a carga e translada para frente no sentido sempre de desenfornamento, né? Enfornamento, desenfornamento. E nesse percurso todo, esses fornos têm a função de fazer o superaquecimento, né? Cozinhar esse material novamente, né? Deixar ele com uma temperatura de trabalhabilidade que permita que os laminadores consigam modelar as peças desejadas, seja perfil, seja arame, seja cantoneira, seja vergalhão, enfim, o produto que se deseja. Esses fornos têm a função de preparar esse material com essa trabalhabilidade. E para que tudo isso ocorra e aconteça, esses fornos precisam receber as suas camadas de refratário, que faz a função de estruturamento, de proteção, de contenção de calor, de retenção de calor, né? Para se perder menos energia. E onde é que se aplica o refratário nesses fornos? Você, por sua vez, você tem as camadas da soleira, né, que é o piso, a gente chama de soleira. Depois vem as camadas também da parede, que é formada por camadas de isolante, até a camada de trabalho, que é aquela que nós falamos em vídeos anteriores, que são as camadas de face, né? Aquela que fica exposta à chama, à radiação mais alta. Então essa é chamada camada de trabalho. E de acordo com cada projeto é montado de uma certa forma cada forno desse aí. E o refratário tem essa responsabilidade, né? Partiu da soleira, as paredes, aí vem o teto, né, que a gente já falou, da abóbada que a gente monta, e alguns deles tem os queimadores, né, que são os queimadores de processo que a gente costuma falar, que são responsáveis para injetar calor dentro desses fornos. Eles podem ser com combustível a óleo ou a gás, hoje mais usado gás, né, principalmente nas grandes indústrias. Se aproveita o gás de alto forno, que é produzido lá na produção do alto forno, que a gente vai estar falando também depois. Ele produz um gás e esse gás é reaproveitado nos seus fornos de reaquecimento, tanto para reaquecer panelas, convertedores, para aquecer torpedos, que a gente vai estar falando também num próximo vídeo.
Então aí você vê a importância desse refratário, né? Toda essa estrutura mecânica, né, do walking hair, do walk beam, ele só tem resistência, ele só tem durabilidade se ele tiver essas camadas protetoras, que são as camadas de refratário. Aí você me fala assim, poxa, você falou que um é refrigerado a água, ele não suportaria? Ele suportaria algum tempo, ele teria menos resistência. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, quando esse refratário vem a cair uma parte, ele começa a fragilizar aquela região ali, porque vem o choque térmico da face quente externa e a face fria interna. Isso acaba fragilizando aquela região e vindo mais tarde a se romper e provocar vazamento e danos maiores dentro desse equipamento. Então o refratário tem essa função, né, de receber toda essa descarga de energia, né, de aquecimento, de arraste, e sustentar e dar condições dessas estruturas mecânicas se operarem normalmente, fazendo todo o seu trabalho, que é enfornar, fazer o translado passo a passo até que se sai na linha de desenfornamento, que é onde o produto vai para acabamento. Então aí nós falamos o quanto é necessário, quanto se aplica de refratário nesses fornos, né? Esses fornos aí param normalmente a cada 12 meses, dependendo das suas campanhas, talvez para até antes. Isso demanda muito de mercado. E aí se aplica o refratário em todos esses setores que eu falei, que é soleira, paredes, né? Os queimadores, os canais, que são os dutos que coletam os gases que passam pelos recuperadores de calor, que voltam através do ar quente pelo sistema de combustão dos queimadores, os canais que interligam as chaminés também são revestidas. Então tudo isso aí leva uma grande gama de aplicação de refratários em várias modalidades, né? E também modelos, tipos, isso de acordo com cada projeto. Então o forno de laminação que nós temos aí, ele serve para poder fazer perfil de várias modalidades que nós temos aí, como viga U, viga I, cantoneira, barra chata, vergalhão, fio, né, que nós chamamos de fio máquina, né? Ele prepara a barra, entra quadrada, depois modela, vira um fio. Essas bobinas que às vezes vocês já tiveram a oportunidade de ver sendo transportada aí por essas carretas aí nas BR, ali nós chamamos de um fio, né, de ferro, que ainda vai ser trabalhado. Ele vai se transformar em arame farpado, ele vai se transformar em prego, ele vai se transformar em N outros produtos pela frente. Então esses fornos têm essa capacidade de produzir, de preparar esse material para se trabalhar tudo isso. Então esse é um forno de reaquecimento, né? Você prepara, pode fazer barras, chatas, como eu falei, pode fazer chapas de bitolas para outras estruturas. Então ele tem essa responsabilidade. Sem ele, os laminadores não teriam condições de modelar o produto final. E assim eu deixo aí um pouco, né, da introdução de que é um forno de arrefecimento, né, e para todos vocês, e deixando nessa tarde de hoje o meu abraço, o meu muito obrigado aí pela atenção.